Nessa quarta-feira vamos dar continuidade às quartas de final da Liga dos Campeões. PSG enfrenta o Barcelona e o Atlético de Madrid enfrenta o Dortmund nesses jogos de ida. Além disso, tem a segunda rodada, a continuação da segunda rodada da Libertadores e da Sul-Americana e alguns outros jogos extras na Escócia, na Inglaterra, que podem complementar a nossa grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento de trabalho possível para essa quarta-feira, dia 10 de abril. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 16 horas no jogo do Atlético de Madrid com o Borussia Dortmund. O Atlético com uma cotação de 1,80. Acho que o mercado pesa um pouco o Atlético. Primeiro por jogar em casa, obviamente, por ter eliminado a Inter de Milão, que é uma equipe, na minha opinião, que poderia chegar novamente a uma final de competição. O estilo do Atlético de Madrid esse ano era um estilo um pouco mais agressivo e isso tem permitido aos adversários marcar mais gols. A gente vê uma informação bem na nossa cara aqui, concedeu nas últimas 8 de 10 partidas. Então é uma equipe que tem cedido mais oportunidade, diferente do que a gente conhecia do estilo do Cholo Simeone. A gente já comentou sobre isso no início da Liga dos Campeões. Mas ainda assim foi um Atlético de Madrid muito aguerrido, passando por uma Inter depois de ter perdido o jogo de ida. Gostei bastante do jogo do Atlético de Madrid na volta. A Inter saiu na frente, o Atlético virou o jogo. Ou seja, um cenário totalmente inverso, totalmente adverso. Você perde o primeiro jogo, sai atrás na sua própria casa, vira o jogo e ganha nos pênaltis. Então é um Atlético que chega muito forte. É claro que o Dortmund não disputa hoje o título da Bundesliga, como foi na temporada passada, mas vem de uma vitória bem importante contra o Bayern de Munique no clássico, depois perdeu para o Stuttgart. Sinceramente falando, eu acho que a derrota para o Stuttgart é o menor dos problemas do Dortmund. Acho que o Dortmund consegue essa vaga na Liga dos Campeões via Bundesliga, a não ser que o Leipzig o incomode, mas a vitória contra o Bayern de Munique para ajudar o Bayern a se complicar em relação ao Leverkusen, acho que para o torcedor do Dortmund foi o suprassumo, E o Dortmund vem de uma classificação contra o PSV, Então, dos adversários, por mais que o PSV também seja uma equipe esse ano muito mais agressiva, muito mais participativa no ataque, com futebol de marcação-pressão muito forte, a Inter de Milão foi um adversário muito mais difícil para o Atlético de Madrid. Os últimos jogos do Atlético, dentro de casa, a derrota 3-0 para o Barcelona, o jogo das ressacas de classificação, O Barcelona tinha se classificado contra o Napoli, o Atlético de Madrid se classificado contra a Inter, duas equipes ali no auge da felicidade. E por mais que a rivalidade fosse muito grande aqui, eu vi um Barcelona muito mais solto em campo e acabou vencendo, mas a gente vê aqui a vitória do Atlético contra a Inter, a vitória contra o Betis e a goleada contra o Las Palmas. Perceba que em 4 jogos o Atlético de Madrid tomou 5 gols. É um estilo diferente. O Borussia Dortmund fora de casa, vitória contra o Bayern, uma vitória muito boa, uma vitória contundente. Vitória contra o Bremen, União Berlim, um empate contra o PSV e um empate contra o Wolfsburg. Também é uma equipe que tem tomado seus gols, mas hoje a gente já pode elogiar um pouquinho o Dortmund. Não chega a ser uma equipe confiável, Para quem é do trade há mais tempo, das apostas, sabe que o Dortmund é uma equipe de muita dúvida, muito menos certeza e mais dúvidas, mas já é uma temporada bem mais consciente defensivamente falando. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Atlético de Madrid em casa tem 80% de iniciativa, saiu na frente do placar, porém tem sofrido gol com frequência, média de mais de um gol sofrido por jogo. Como é uma equipe muito agressiva, a média de gol geral das partidas do Atlético ultrapassa 3,3 gols por jogo. O Atlético falha pouquíssimo em marcar, tem um ataque muito forte. Já o time do Borussia Dortmund fora de casa também chega num nível muito alto em relação à iniciativa, mais de 70%. Também falha pouco em marcar e tem sofrido seus gols, mas não tanto quanto o Atlético, e a média fica um pouquinho mais baixa. Mas sinceramente, olhando assim, 3 gols de diferença, sinceramente eu acho que é muito parecido. Em relação à efetividade, o que é isso? A quantidade de finalizações no alvo para você marcar um gol. Mesma coisa, olha só. O Atlético precisa de 3,06, o Dortmund de 3,07. Muito, muito parecido. O primeiro tempo do Dortmund e do Atlético são muito bons em relação à parte ofensiva, Duas equipes que marcam muitos gols, que vencem bastante, que perdem pouco. Em relação a gols sofridos, a gente pode criticar um pouquinho o Dortmund, mas sinceramente, comparando a temporada passada, é um Dortmund bem melhor defensivamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Dortmund reduz ainda mais os gols sofridos, mantém uma boa efetividade nos gols marcados, cresce um pouquinho o número de derrotas, mas é o Atlético de Madrid que passa a sofrer mais gols, Continua tendo
60% de vitória, aumenta um pouquinho as derrotas, mesmo número de gols marcados, porém um pouco mais de gols sofridos. Sinceramente, me parece muito parelho, tanto o primeiro quanto o segundo tempo das duas equipes, e aí eu já começo a olhar para essa cotação do Atlético e começo a ter minhas dúvidas, tá? O Borussia Dortmund essa temporada fora de casa tem sido muito mais consciente e melhora no segundo tempo na parte defensiva, enquanto o Atlético continua sendo agressivo e piora um pouco defensivamente. Primeira contestação que eu faço para essa cotação do Atlético é 1,80. Mas vamos lá. O Atlético de Madrid utiliza mais da bola aérea, tem marcado mais gols nesse fundamento. Dos gols sofridos, o Dortmund sofreu um pouquinho mais. Uma característica interessante: o Dortmund tem feito alguns gols de fora da área e o time do Atlético sofre nesse fundamento, né? Então é bom a gente ficar de olho. Jogos do Atlético de Madrid em casa, 80% de over 2,5, 50% nos jogos do Dortmund fora. Lembrando, como é jogo de ida, numa situação de eliminação, o primeiro jogo pode ser um pouco mais estudado. Isso pode miar um pouquinho essa situação de over gols, mas a gente já vai falar sobre isso. Os principais momentos de gols do Atlético de Madrid são bem distribuídos, mas se você puxar aqui, o maior número de gols marcados foi no final do primeiro tempo. E o maior número de gols sofridos também é bem distribuído, porém é no meio do segundo tempo. Do lado do Dortmund já temos aqui uma diferenciação maior. O Dortmund marca com mais frequência nos últimos minutos de jogo, mais os acréscimos, e sofre com mais frequência no primeiro tempo, né? Se a gente mesclar ali a quantidade de gols sofridos. Também dá para olhar para esse final do primeiro tempo aqui do time do Dortmund, né? E aí a gente casa com esse momento de aceleração do Atlético de Madrid, pode ser um final de primeiro tempo um pouco mais acelerado. Não temos uma incidência muito boa de vitórias em escanteio, né? Terminar o primeiro tempo, segundo tempo com mais escanteio, terminar a partida com mais escanteio. Não são equipes de muita força nesse fundamento, porque geralmente isso muda muito. Quando a gente volta aqui em cima, ó, vamos conectar alguns dados para a gente entender. Se são equipes que saem mais na frente do placar, aqui ó, 80% das vezes o Atlético saiu na frente do placar. 70%, 71% das vezes o Dortmund saiu na frente do placar. Isso condiciona muito a relação de escanteio. Se eu estou na frente do placar, eu não tenho necessidade, principalmente pelo estilo hoje das equipes, um pouco mais velozes no contra-ataque, não tem necessidade de você plantar o seu time no campo ofensivo se você já está ganhando. Geralmente essas equipes recuam para poder contra-atacar e acabam sofrendo, obviamente, mais escanteios. A média de cartões das duas equipes ultrapassa a média de 2 por jogo, né? Para quem gosta desse tipo de informação. No Atlético de Madrid, o Griezmann tem 11 gols e 6 assistências. O Morata essa temporada com 14 gols e 1 assistência. Quem vem sendo bastante participativo é o Memphis Depay, né? Foi participativo na classificação contra a Inter e tem 5 gols e 1 assistência. Porém, nós temos aqui uma dúvida se o Atlético de Madrid vai poder contar com o Memphis Depay, que machucou justamente, eu estou gravando esse vídeo no dia 8, ele machucou hoje. Uma lesão muscular com previsão de retorno para o dia 6 de maio. E ele vinha jogando, tá? Então, o para casa para você é conferir antes do jogo começar se o Depay ele vai jogar ou não. Perceba que o Depay ele não é nem o terceiro maior artilheiro da equipe, mas ele vem sendo muito influente. É um jogador que finaliza bem de fora da área, um jogador que está sempre tentando chutar, né? Então pode ser sim uma falta importante sentida pelo time do Atlético de Madrid. Do lado do Borussia Dortmund, Julian Brandt com 6 gols e 11 assistências, perdão. O Daniel Malin é o artilheiro da equipe junto com o Füllkrug e ele também é dúvida. Do lado do Dortmund, voltando aqui, ó, o Malin machucou no dia 26 de março, não jogou nos últimos jogos, aqui ó, não jogou contra o Bayern e não jogou contra o Stuttgart, e é uma dúvida, tá quase uma certeza de que não joga, mas aí fica o para casa de novo para você, para verificar se o Malin não joga. Qual que é a importância do Malin para essa equipe? Muita, muita. Né? Tanto num jogo 0-0 quanto num jogo de construção ofensiva em velocidade, o Malin ajuda, o carinha EDM ajuda muito, mas o Malin ajuda muito pelo lado direito. Então, além de ser um dos maiores artilheiros, ou o maior artilheiro da equipe junto com o Füllkrug, também é um jogador de muita construção em relação à velocidade. Então, é uma perda importante, tá? Isso pode fazer com que o Borussia Dortmund fique um pouco mais travado lá atrás, seja menos, vamos dizer assim, versátil na questão de aceleração em alguns momentos do jogo, tá bom? Confere aí essa ausência do Daniel Malin, tá? Que já foi muito criticado, mas é um jogador hoje muito importante da equipe do Borussia Dortmund. Se você é um trader por aqui, do que a gente viu em relação a desempenho dentro e fora de casa, eu não vi uma diferença tão grande do Atlético de Madrid assim para essa cotação 1,80. O mercado ele provavelmente está entendendo ou está respeitando o Atlético devido à classificação contra a Inter, um adversário mais forte, e a força que o Atlético mostrou no jogo da volta, dentro de casa, justamente aí nesse jogo de ida. Então, eu acredito que é por aí, tá? Porém, o Dortmund tem condição de complicar a vida do Atlético por aqui. E quando eu digo complicar, não necessariamente é vencer, mas talvez levar um empate para a Alemanha.
né? Qual que é o problema? A lesão hoje do Malen é provavelmente, ou será muito provavelmente mais sentida do que a lesão do Depay. Então confere aí na escalação. Eu acho que o Dortmund sem o Malen, ele se torna um pouco menos efetivo no contra-ataque, vai ficar muito por conta do carinha DM, né? Então talvez esses contra-ataques do Dortmund não sejam assim suposição, tá? Tão perigosos, por exemplo, pelo lado direito. Vai ficar muito sobrecarregado o ADM. Enfim, vejo uma cotação um pouquinho injusta, mas quase próximo do justo. Na minha opinião, pro pré-live não é jogo para fazer nada. Tá? Eu quero entender primeiro o comportamento do Dortmund. Esse é o meu intuito por aqui, né? Entender o comportamento do Dortmund. Vai ser um Dortmund com uma linha um pouco mais avançada, tentando brigar pela bola, fazendo um jogo franco. Isso pode fazer com que a cotação do Atlético de Madrid corrija, porque um jogo franco a gente pode ter troca de superioridade ao longo do jogo. Agora, se for um Dortmund que venha para se defender, para tentar jogar mais no contra-ataque, depende muito da escalação. Se você vê o ADM logo de início, significa que o Dortmund vai apostar num jogo um pouco mais de velocidade, e aí o Atlético de Madrid tende a ficar mais com a bola. Mas não é um estilo atual do Atlético de Madrid nessa temporada, muito de ficar no campo ofensivo o tempo todo, tá? É uma equipe que joga um pouquinho parecida com a Inter, chama o adversário para cima para poder utilizar ali de uns lançamentos, gosta de jogar com a bola nas costas da última linha do seu adversário. Então, não sei se o Dortmund muito recuado, o Atlético de Madrid vai ter tanto espaço assim para poder criar do jeito que ele tem gostado. Mas pode segurar um pouco mais a cotação e te oferecer oportunidade para trabalhar contra o Dortmund, tá? Eu, como trader, venho para identificar primeiro o comportamento do Dortmund antes de fazer alguma coisa. Se você é um punter, são times parecidos em relação ao aproveitamento na temporada. Então eu não estou vendo aqui, até que se prove o contrário, um jogo muito over. Estou vendo um jogo mais estudado. Mas isso pode mudar, né? A partir do momento que a gente tem um gol, dependendo de quem for, né? Um gol do Atlético de Madrid já deixa a equipe com mais confiança para finalizar de fora da área, para subir um pouco mais a linha, ou talvez para recuar, para chamar o Dortmund para cima. Mas eu não vejo o Dortmund mordendo essa isca tão cedo, porque 1-0 não é um placar que o elimina, é um jogo recuperável. Agora, um placar de 2-0 nesse jogo, eu acho que faria o jogo abrir, tá? Então, eu não venho com o intuito de trabalhar gols, mas se esse jogo oferecer pra gente uma oportunidade de 2-0 no placar, aí pode ser um cenário, se não for muito no final do jogo, pode ser um cenário interessante para buscar mais um gol por aqui, porque provavelmente os espaços na parte tática vão saltar mais aos olhos, né, na minha opinião. De longe, olhando assim, eu não gosto dessa cotação do Atlético. Ela pode até estar próxima do justo, mas eu não apostaria a favor do Atlético de Madrid aqui. Acho que tem um quê de estudo nesse jogo, uma coisa mais, tipo, meio broxante, sabe? Tipo, a gente espera muito e não recebe tanto. Tomara que não. Bater na madeira aqui, tomara que seja um 5-5. Mas eu só vou fazer alguma coisa nesse jogo, como trader, depois de identificar o comportamento do Dortmund. Se o Dortmund me apresentar um comportamento agressivo, dá até para corrigir essa odd do Atlético, mas não acredito tanto. E em relação a gols, eu espero um cenário, como é um jogo de ida, de uma desvantagem por 2 gols de alguma equipe, para que eu verifique se existe mais espaço do que no início do jogo e tudo mais. Tá? No mesmo horário, o PSG enfrenta o Barcelona com uma cotação de favorito, 1,91. Barcelona uma cotação de 3,75. Vamos recapitular um pouquinho a nossa fase de grupo para a gente poder entender como chegam as equipes até aqui. O PSG ficou num grupo com o Dortmund, com o Newcastle e contra o Milan, né? A gente chamava esse grupo de grupo da morte, né? Podia se dizer assim. E o PSG ficou na segunda colocação, perigando ser eliminado na última rodada. O PSG perigou ser eliminado. Ele fez um jogo de trocação com o Dortmund, que a gente acabou de citar. Na última rodada, o Newcastle jogava contra a equipe do Milan. O Newcastle vencia o jogo, então se o PSG perdesse aquele jogo contra o Dortmund, ele estaria eliminado da Liga dos Campeões. E aí ele acabou empatando com o Dortmund. Foi um jogo muito arriscado do PSG e o Milan acabou virando o jogo, que salvou um pouquinho da pele do PSG. Depois o PSG pega uma Real Sociedad, que para muitos, e eu também concordava, era um adversário muito chato, porque vinha numa fase, pelo menos a fase de grupos foi a melhor fase da temporada, né? Quando a gente fala temporada, pega o meio do ano passado para o meio desse ano, a melhor fase da temporada foi a fase de grupos da Real Sociedad, porém quando virou de 2023 para 2024, a Real Sociedad apontou a seta para baixo e só descia, né? Tava embalada morro abaixo e aí acabou sendo eliminada da Copa do Rei, poderia ter feito uma final basca lá com o Bilbao e tudo mais. Mas mesmo assim, a Real Sociedad fez um jogo duro, né? E o PSG se comportou, eu fiz todo esse imbróglio aqui para elogiar
elogiar o PSG. O PSG melhorou, o PSG cresceu, o PSG fez um jogo muito maduro contra a equipe da Real Sociedad, principalmente no jogo de ida. Era um jogo onde a Real Sociedad se defendia bem, o PSG marcou um gol de bola parada ali com o Mbappé e naquele minuto depois, ali aqueles minutos depois, o PSG engoliu a Real Sociedad, fez o segundo gol com o Barcola, a gente vai até falar dele hoje, o Bradley Barcola, e se comportou depois do 2-0 como uma partida, como uma equipe madura. Difícil da gente ver isso porque o PSG quase sempre está jogando a Liga Francesa, né? O PSG, como é eliminado quase sempre antes ali, não chega muito longe na Liga dos Campeões, na maioria das vezes, a gente acaba tendo um pouco de ranço do PSG da Ligue 1. Mas eu gostaria de elogiar aqui o PSG pelo comportamento que ele teve na Real Sociedad. O problema é o seguinte, esse rumor e essa certeza agora da saída do Mbappé deixou um clima meio bosta, né? Entre o Luis Henrique e o Mbappé, mas eu acho que isso vai ser superado pela Champions. E olha, eu vejo boa chance do PSG passar nesse confronto aqui, tá? E aí vamos falar do Barcelona. O Barcelona teve uma fase de grupos contra o Antuérpia, né? O Porto e o Shakhtar Donetsk. Eu tô puxando tudo de memória porque eu acho que tá fresco na nossa cabeça, né? O Barcelona, ele fez um jogo horroroso de despedida contra o Antuérpia, perdendo para o Antuérpia. Não fez um bom jogo contra o Shakhtar em sua casa, no Olímpico. E também não fez um jogo muito bom. Aliás, fez um péssimo jogo contra o Shakhtar na derrota. Acho que foi 1-0 pro Shakhtar. No campo neutro, se eu não me engano foi em Budapeste aquele jogo, né? Porque não tá rolando jogo na Ucrânia. E o Barcelona contra o Porto, mesmo tendo vencido, eu acho, no Dragão, não sei se merecia tanto. Acho que o Porto merecia pelo menos ter empatado. Então foi um Barcelona bem contestado. Quando saiu no sorteio, que era o Napoli, muita gente, e eu cogitei também, uma eliminação do Barcelona. Só que aí, nesse inteirinho, o Napoli piorou pra caramba, o Barcelona deu uma leve melhorada e aí as coisas se equipararam. Do jogo de ida das oitavas de final, que foi 1-1, se eu não me engano, pro jogo da volta, o Napoli melhorou, só que o Barcelona também melhorou. O Napoli teve uma troca de treinador. E aí no jogo da volta o Barcelona se classificou com até uma certa superioridade, né? E veio para esse jogo, depois agora de alguns jogos na La Liga, um pouco mais, vamos dizer assim, motivado. Vem com um pouco mais de crença o Barcelona. Então se você parar para pensar, são duas equipes que chegam num bom momento. No momento menos contestado, né, da temporada. Não sei se o Xavi vai de fato deixar a equipe agora que com essa melhora, talvez se ele passa pelo PSG aí, vai saber se ele não mantém esse cargo, enfim. Mas é um jogo que hoje traz duas equipes que melhoraram, né? Diferente do início da temporada. Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Olha aqui como é parecido, né? O PSG dentro e o Barcelona fora. Olha o número de vitórias, olha o número de iniciativa, olha o número de jogos sem sofrer gol. Parece a mesma equipe. O número de ambas marcam. É muito parecido, né? O Barcelona falhou em marcar um pouquinho mais, porém o número de gols marcados não é tão abaixo assim. O número de gols sofridos é idêntico. O PSG precisa de menos finalizações para marcar um gol. O Barcelona precisa de um pouquinho mais, porém as duas equipes criam situações de perigo com frequência. O primeiro tempo do PSG é melhor. O Barcelona não marca tantos gols. O PSG marca quase o dobro dos gols do Barcelona. Tem mais vitórias, tem menos derrotas. E o número de gols sofridos é parecido. No segundo tempo, o Barcelona e o PSG se equiparam de novo. O primeiro tempo é praticamente do PSG. No segundo tempo, o Barcelona melhora, o PSG se mantém e as coisas ficam muito parelhas, né? O Barcelona marca mais gols de cabeça do que o PSG. A bola parada que deu o gol do PSG contra a Real Sociedad foi um desvio de cabeça, mas o Mbappé acabou fazendo um gol com o pé. E olha que curiosidade, o PSG marca muito de fora da área e o Barcelona até tem sofrido alguns golzinhos de fora da área, mas o que me chamou a atenção aqui foi isso. O PSG não marca tanto de cabeça, mas o Barcelona marca. E essa pode ser uma arma do Barcelona, utilizar aqui as jogadas de bola aérea. O PSG na Ligue 1 hoje passa o carro, então jogos do PSG em casa quase 80% de over 2,5, do Barcelona fora na La Liga 64%, mas vamos ser sinceros, hoje a La Liga é mais, e sempre foi, né, mais tática e mais técnica do que a Ligue 1, mas também são poucos times ali na La Liga que fazem frente, né? Então o Barcelona não pega assim sempre aqueles adversários difíceis de se enfrentar. O PSG marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo e tem sofrido de maneira assim linear quase, né? Bem distribuída. O Barcelona marca com mais frequência no miolo, final do primeiro tempo e início do segundo, e no final de jogo. E é muito comum fora de casa o Barcelona marcar nos minutos finais. A gente já viu isso, ó, várias vezes, mesmo quando o Barcelona estava mal. E o Barcelona sofre com mais frequência no início do segundo tempo, mas se você colocar entre primeiro e segundo tempo, fica mais ali no primeiro,
né? São duas equipes de características de posse de bola em suas ligas, né? Então, diferente do Atlético de Madrid, do Borussia Dortmund, onde são equipes que geralmente quando jogam fora de casa jogam de maneira reativa, o PSG, como é o dono da Ligue 1, e o Barcelona, como é nesse momento, é o segundo dono da La Liga, geralmente são equipes que estão na frente, mas que continuam com a sua linha alta, né? Então eles têm números melhores de escanteio. A média de cartões do Barcelona é maior, um cartão de média a mais que o PSG. E aí o Barcelona tem que tomar cuidado, né? Porque se o PSG estiver na frente, o Barcelona provavelmente vai sofrer um pouquinho com os contra-ataques do Mbappé. E aí vai ser bem difícil, porque segurar o Mbappé é uma tarefa muito, muito complicada. Isso pode gerar cartões. Dos principais jogadores do PSG, não preciso nem falar, o nosso tartaruga ninja, o Kylian Mbappé com 24 gols e 6 assistências na Ligue 1. O Dembélé com 8 assistências e 1 gol. O Dembélé ele tem a mira ruim mesmo, mas ele é bem participativo no ataque. Para um time que possivelmente pode estar na frente do placar, o Dembélé é importante para a construção de contra-ataque. Colomoni e Gonçalo Ramos na cola ali em relação a gols marcados, e o Vitinha também com boa participação. Em relação ao desfalque, o Bradley Barcola provavelmente será desfalque por aqui. Estava olhando aqui o Transfer Market e, pelo visto, o Barcola está com lesão desde o dia 23 de março. E eu fui ver das últimas vezes que ele jogou, ele ficou fora contra o Marseille e contra o Clermont. Claro, ele pode ter se poupado aqui, né? Pode ter sido poupado, mas é um jogador importante. Eu gostei muito da participação dele contra a Real Sociedad no jogo de ida, tá? E foi em casa também o jogo de ida. Então, é um jogador que pode ser bem sentido a falta dele, tá bom? Apesar de ser jovem, 2 gols e 5 assistências. Do lado do Barcelona, o principal jogador é o Lewandowski, fez gols contra o Napoli, né? Se não me engano, ou 1 ou 2, com 13 gols e 8 assistências. O Ilkay Gundogan com 5 gols e 6 assistências. Aqui embaixo, Ferran Torres, Rafinha e João Félix, né? E o Lamine Yamal. Cara, o Lamine Yamal, pra quem viu o jogo da Espanha contra o Brasil, esse moleque, ele vai muito, se nada acontecer, ele vai ser assim, um dos maiores da geração dele. É um jogador muito, muito incisivo. Não é só aquele tipo de jogador de drible. É um jogador de drible que vai pra dentro dos jogadores. Então, qual que é o problema? Eu acho que é a idade. O Lamine Yamal, na La Liga, ele tem um desempenho absurdo. E olha que curioso, né? A gente fala que na Liga dos Campeões parece que ele sente um pouco mais, só que no amistoso contra o Brasil ele não sentiu nada. Então, se nesse jogo ele conseguir se destacar, conseguir não sentir tanto a pressão, vai ser um trabalho do cacete pro PSG segurar esse moleque. Por quê? Porque é justamente o lado que o Mbappé joga. E como o Mbappé tá quase sempre avançado, alguém vai ter que fazer esse trabalho dobrado, porque o Mbappé não volta para marcar. Não volta. Pode até não volta, né? Então é o lado que vai ser mais sobrecarregado. Vai ser o lado de defesa esquerdo do PSG, porque o Lamine Yamal, apesar de ser canhoto, ele joga do lado direito. Então provavelmente o PSG vai ter que se cuidar com esse moleque aí, tá? A situação vai ser complicada. O desfalque do Barcelona, pelo que eu tô vendo aqui, é o Pedri, né? Com 2 gols e 2 assistências. Tava olhando aqui, o Pedri, ele tá lesionado há algum tempinho já. Se eu não me engano, foi no dia 4 de março. Expectativa de retorno dia 9 de abril, um dia antes desse jogo contra o PSG. Então, verifica aí, fica a lição para casa para vocês, verificar se o Pedri, que é um jogador importante na construção ofensiva, né, vai participar do jogo ou não. 1,91 a cotação do PSG, eu acho justo, tá? O Barcelona tem o jogo da volta ainda, não precisa se expor tanto, então eu vejo um Barcelona tendo um comportamento um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais inteligente, não se expondo tanto. Porém, meus amigos, eu vejo um PSG muito maduro e eu gosto do trabalho do Luis Henrique no PSG. Eu acho que o PSG tem condição de se classificar contra a equipe do Barça. O grande problema aqui é justamente você gerenciar a exposição do lado esquerdo com o Mbappé e a contenção de espaços para o Lamine Yamal. Vai ser um jogo de xadrez ali pela esquerda de ataque do PSG e direita de ataque do Barcelona. Enfim, minha curiosidade é saber qual é o comportamento do PSG, né? Porque como o PSG tem uma condição muito forte de atacar em velocidade, esse jogo em velocidade ele só vai aparecer se o Barcelona tiver em desvantagem ou se o Barcelona vier para fazer um jogo exposto. Como eu não acredito muito nisso, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais parelho. Eu acredito num jogo onde exista espaço para o Mbappé correr, mas não tanto do jeito que ele gosta, tá? Então, para esse jogo abrir, como a gente gosta de ver na Champions, a gente precisa de um Barcelona em desvantagem para poder sair um pouco mais para o jogo, ou, quem sabe, de um Barcelona mais ousado, querendo ter a bola, querendo empurrar o PSG para trás. O que eu acho um comportamento muito arriscado para fazer lá na França, tá? Mas enfim, quem sou eu na fila do pão, tá? Então, sinceramente, eu venho com mais dúvidas do que certezas, né?
eu prefiro ter mais dúvidas do que certezas. Eu quero entender primeiro o comportamento do Barça. Se for um Barça que abdica da bola e força o PSG a propor o jogo, quem provavelmente vai usar as jogadas em velocidade é o Barcelona. Se for um PSG que consegue chamar e atrair o Barcelona para cima, aí sim a gente pode ter um jogo um pouco mais na velocidade do Mbappé. Agora, se for um jogo truncado, o que pode ser, né? Porque a maioria dos jogos da Champions são uma merda. E aqui, falando a verdade pra vocês, a gente cria muita expectativa na Liga dos Campeões, mas a maioria dos jogos é um cocô. Fica aquela coisa, deixa que eu deixo, estuda daqui, não sei se eu vou fazer isso porque posso ser atacado, piriri, pororó, e fica um jogo bosta, né? Se for esse tipo de jogo, aí eu vou ficar de fora, tá bom? Eu só vou me posicionar em correção de preço aqui se o Barcelona tomar uma atitude muito agressiva e compensar o risco de estar contra o Barça, porque o PSG tá sendo muito forte nos contra-ataques. Não sei se eu me fiz entender, mas tem tudo pra ser um jogo merda, infelizmente. Tomara que não. Né? Em relação ao mercado de gols, e se você é um Panther por aqui, Theo, consigo ver valor nesse PSG. Se fosse uma cotação de 2,20, talvez até colocaria ali uma moeda, tá? Eu vejo valor nesse PSG, hoje um pouco mais maduro, jogando dentro de casa para uma vitória simples e talvez de 1-0, 2-1. Mas como eu não sou Panther, eu tenho esse benefício da dúvida de trabalhar ao vivo, né? E se eu ver um PSG ruim, eu não vou atrás. Em relação ao mercado de gols, repito o que eu disse no Atlético de Madrid com o Dortmund. Como tem tudo para ser um jogo estudado no início, um jogo bosta, não tô querendo zicar o jogo, pelo amor de Deus, tomara que seja o contrário. Para eu trabalhar gols aqui, eu preciso de um cenário onde as armas das duas equipes, que é a velocidade dos seus pontas, um ponta esquerdo, Mbappé, outro ponta direito, Lamine Yamal, eles possam ser utilizados ou utilizadas, né? Para isso, você precisa de um jogo de uma equipe em desvantagem, tentando se expor. E a desvantagem por um gol de diferença apenas, ela não é uma desvantagem suficiente para fazer o jogo abrir tanto. Por 2, sim. Então, se você pretende trabalhar a favor de gols por aqui, principalmente um cenário mais longe de gols, né, um 2,5, que seja uma partida com 2-0 de desvantagem. Aí pode ser interessante. Para mim, eu vejo o PSG mais forte em relação ao Barcelona do que o Atlético de Madrid em relação ao Dortmund. Mas é só uma percepção. Pode ser que no live seja completamente diferente, tá? Tomara que seja um jogo bom e não esses jogos muito estudados de ida da Champions, que acaba deixando o espetáculo todo pro jogo da volta, né? Porque aí, como não foi decidido no jogo de ida, fica aquela coisa de ter que se expor no jogo da volta. Tomara que seja diferente, tomara que sejam 2 jogos ida e volta com muitos gols. E com oportunidade de trabalho, claro. Vamos para os nossos jogos extras, para a Libertadores, para a Sul-Americana, para os complementos dessa quarta-feira. Vamos começar com o Rangers e Dundee. O Rangers tinha tudo para se complicar em casa, se complicou contra o Celtic. Porém, o Rangers ainda tem a carta na manga de ter um jogo atrasado. Enfrenta agora o Dundee. Provavelmente é esse jogo atrasado que o Rangers esperava, então o Rangers tem obrigação de vencer. Obrigação. Isso quer dizer que ele vai vencer? Não, não quer. Não coloque todo o seu dinheiro aqui, pelo amor de Deus. Mas ele tem a obrigação de vencer, principalmente por ter empatado com o Celtic. O Celtic tinha tudo para vencer aquele jogo, esteve na frente do placar, se eu não me engano, por 3 vezes e o Rangers conseguiu empatar. Então, menos mal pro Rangers, mas ele ainda tem que vencer esse jogo atrasado contra o Dundee. E como mandante, o Dundee não é aquela equipe tão fácil, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, marcou nas últimas 8 de 10, marcou 2 ou mais em 6 e marcou primeiro em 4. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Rangers tem larga vantagem aqui, com 5 vitórias seguidas. Se você pegar uma cotação mais alta do Rangers, precisando virar o jogo, ou para vencer no final, pode ser interessante. Atlético de Madrid, Rosário Central. Rosário, time argentino, sempre muito chato na finalização de fora da área, nos gols de cabeça, mas o Galo vem motivado, né? Depois o título de virada contra o Cruzeiro no Mineiro e também depois a vitória por goleada contra o Caracas na primeira rodada. O time do Galo é muito melhor tecnicamente, talvez com um primeiro tempo mais agressivo, dá até para pensar em alguma coisa a favor do Galo por aqui. Fortaleza e Nacional Potosí, eu tô fora dessa cotação, é provável vitória do Fortaleza, principalmente porque o Fortaleza perdeu o título pro Ceará nos pênaltis, né, no Campeonato Cearense. Isso vai gerar uma cobrança para a equipe, mas essa cotação aqui eu tô fora. Outra cotação esmagada que eu tô fora, Internacional e Real Tamoiapo. Tamoiapo, não é o Real Tamoio, é o Tamoiapo. Tô fora. É provável vitória do Inter, mas eu tô fora. Flamengo e Palestino, outra cotação que eu tô fora. Muito baixo, tá? Flamengo não venceu no jogo de ida, não fez uma boa partida, tomou gol com um homem a mais e vai ter que dar uma resposta. Vem motivado, título do Campeonato Carioca, tomou apenas um gol com o Tite, mesmo assim foi com um time de garotos, porém, essa cotação eu tô fora. São Paulo e Cobressal, mesma coisa. Esse tipo de cotação, eu tô fora, tá bom? São Paulo vem sendo cobrado, porque não fez talvez um bom gol para Paulista, mas ainda assim, tô fora. Isso não quer dizer que você não possa encontrar oportunidade ao vivo. Agora, pré-jogo, para esse tipo de cotação aqui, eu não te aconselho, ainda mais em Libertadores.
tá? E Sul-Americana. Vamos lá. Dos jogos extras, o Leeds e o Leicester já jogaram, agora joga o Ipswich, o terceiro ali na disputa dessas duas vagas, porque eu acho muito difícil o Southampton disputar. O Southampton vai disputar sim as vagas de playoff, mas não essa vaga direta. As duas vagas estão em disputa por 3 equipes. Na Libertadores também tem o Del Valle contra o São Lourenço. Grande confronto por aqui. São Lourenço fez um bom jogo contra o Palmeiras. O Lomba teve que catar muito, porém era o time misto do Palmeiras, obviamente. Cerro Porteño e Alianza Lima. Penharol e Caracas. O Caracas vem de uma derrota de goleada para o Galo. E o Penharol também perdeu. O Racing enfrenta o Bragantino, não temos cotação ainda, mas é um jogo dificílimo pro Bragantino, né? E o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Tajeres, que venceu a equipe do São Paulo fora de casa. Isso bota ainda mais pressão no São Paulo, né? Mas aquela cotação é realmente muito baixa. Meus amigos, eu vejo você amanhã. Espero que você consiga, no meio desse monte de competição importante, segurar a sua mãozinha nervosa, seu dedinho nervoso e se manter dentro dos seus métodos e principalmente dentro da gestão que você já definiu lá no início do ano, né? Tipo, fazer gestão é tipo fazer dieta, né? Controlar sua banca é tipo controlar o peso ou fazer academia, fazer exercício. Você todo ano promete, ou todo mês você promete que vai fazer diferente. Tamo aí, ó, mês 4 do ano de 2024. E aí, tá cuidando da sua saúde financeira ou tá só depositando? A gente colhe o que planta, né? Vejo você amanhã.